Acho que está gravando. Vamos lá. Gravando. Estática do ponto material. Página 79. Momento escalar ou torque de uma força. Pessoal, quando nós vimos estática do ponto material, não tinha fórmula nova, a gente trabalhava com vetores. Agora, o corpo extenso, estão vendo essa figurinha aqui cor-de-rosa? Só que é um corpo extenso, né? O tamanho dele não é desprezível em relação ao que vai acontecer aqui. Então, esse corpo tem uma possibilidade de rodar, de girar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, marquei um ponto O nesse corpo, isso aqui é chamado de polo, tá? E eu vou aplicar uma força aqui, ó, essa é a linha de ação da força. Se eu aplicar uma força aqui, esse corpo pode fazer isso, ó, girar no sentido anti-horário em torno do ponto O, tá? Então, ó, eu coloquei uma coisa importante aqui para vocês. O que é momento de uma força, ou alguns vestibulares chamam de torque. Para um corpo extenso, existe a possibilidade do movimento de rotação. Isso que eu acabei de dizer para vocês. A capacidade da força em provocar a rotação de um corpo extenso, ela é chamada de momento escalar ou torque. Seja um corpo extenso que pode girar em torno de um ponto O e F a força aplicada. Então, está aqui, ó, isso aqui é uma pelota pode ser de um durepox, aqui está presa no ponto O, eu empurro isso aqui, ó, né, nessa linha, e ele vai girar aqui em torno do ponto O, no sentido anti-horário, tá? Então, o que é momento da força ou torque? É exatamente ó, o produto desta força pela distância desta força até o ponto O onde ele pode girar. Então, na página seguinte, ó, está aqui a definição de momento ou torque. Produto da força pela distância desta força até o ponto que ele vai girar, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos, porque vocês vão ver depois nos exercícios que depende do sentido do giro, esse momento pode ser positivo ou negativo, mas vocês vão entender lá na hora que a gente fizer os exercícios, tá? Condições de equilíbrio. Quando que um corpo extenso está em equilíbrio? Tem duas condições. Primeiro, a resultante de todas as forças que atuam nele é nula. E segunda condição de equilíbrio, a soma de todos os torques ou a soma de todos os momentos em relação a um ponto que a gente vai escolher, a um polo, é nula. Então, duas condições de equilíbrio, resultante das forças zero e resultante dos torques igual a zero, tá? Gente, às vezes vocês estão copiando, isso aqui tem na apostila, é claro, né? Mas às vezes vocês vão copiar, não dá tempo de copiar alguma coisa, eu vou mandar, como eu falei para vocês, os slides e a gravação da aula hoje à tarde na sala virtual para vocês, tá? Então, vamos ver um exemplo para aplicar tudo isso, ó. Vocês têm aqui uma tábua, sabe aquelas tábuas de pedreiro, andaime, aquelas coisas que usa-se em construção, ó, ou uma tábua de uma gangorra. Coloquei aqui ó, um cavalete e aqui um outro cavalete, ela está apoiada, tá? Então, quais as forças que atuam nesta tábua? O próprio peso dela, ó, vertical e para baixo, sempre o peso é colocado no centro. Como eu tenho apoio aqui, eu tenho a força que o apoio exerce na tábua, que é a famosa força normal. Sempre que tem apoio é normal, nós vamos ver isso em dinâmica logo, logo. Então, eu tenho aqui a normal do primeiro apoio, ou F1, e a normal do segundo apoio, F2. E aqui, nesse exemplo, ele inventou uma terceira força. É como se alguém empurrasse aqui ó, com um dedão, essa tábua para baixo, ou se tivesse um homem aqui, ó, em cima desse cavalete, essa força F3 seria o próprio peso do homem. Então, vocês estão vendo que tem 4 forças atuando nesta tábua. Primeira condição de equilíbrio, a resultante de todas essas forças é igual a zero.
tudo que empurra a tábua para baixo é igual tudo que empurra a tábua para cima. Gente, quantas forças estão puxando para cima? Olha aqui. Acompanha aqui, ó. F1 para cima, F2 para cima. Então, F1 mais F2. Está aqui, ó. Quantas forças tem puxando a tábua para baixo? Peso da tábua para baixo, P, e essa força F3, que pode ser o peso de um homem para baixo, F3 mais P. Então, aqui está satisfeita a primeira condição de equilíbrio da tábua. Essa tábua está parada em equilíbrio, por quê? Tudo que puxa a tábua para baixo e tudo que puxa para cima se igualam, ok? Segunda condição de equilíbrio. Eu comecei aqui, ó, somatória dos momentos, esse é o símbolo de somatória igual a zero. Gente, vocês podem escolher qualquer ponto. Pode escolher o ponto 1, ó, pode escolher o ponto O, que é o centro da tábua, pode escolher o ponto 3, pode escolher o ponto 2. Eu escolhi o ponto O, então a somatória dos momentos em relação ao ponto O é igual a zero. Eu vou aplicar essa fórmula do momento aqui, gente, ó. Força vezes a distância, 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque eu tenho 4 forças, ó. F1, P, F3 e F2, tá? Então, como eu escolhi o ponto O, então é a distância de todas as forças até o ponto O. Ó, eu fiz a primeira fileira aqui sem colocar o sinal, tá? Então, só vamos aplicar a fórmula. Força vezes a distância. Então, vamos lá, começando daqui, ó, da extrema esquerda, ó. Primeira força, F1. Qual é a distância dela até o ponto O? É B, tá na figura. Então, ó, F1 vezes B. Tá aqui, ó. F1 vezes B. Guarda isso. Próxima força, peso. Qual é a distância dela até o ponto O? Gente, ela está em cima do ponto O. Então, a distância dela até o ponto O é zero. Então, ó, P vezes zero, tá? Próxima força, F3. Qual a distância de F3 até o ponto O? É A, tá aqui na figura. Então, F3 vezes A, ó. Tá aqui. E a última força é F2. A distância de F2 até o ponto O é B. F2 vezes B. O que eu fiz, pessoal? Eu apliquei a fórmula do momento 4 vezes. Eu peguei as 4 forças, ó, F1, P, F3 e F2, e multipliquei pela distância de cada uma até o ponto O, beleza? Sempre o ponto que eu escolho, a força que está em cima do ponto, tem momento nulo. Então, isso daqui, ó, a partir dos exercícios, nós não vamos nem colocar. P vezes O é zero, né? Agora, quem é positivo e quem é negativo? Como eu escolhi o ponto O, imaginem eu botar um prego no ponto O e fazer essa tábua girar no sentido horário. Você pode escolher horário ou anti-horário, dá na mesma, eu escolhi horário. Então, isso aqui vai fazer isso, ó. Vai fazer isso, ó, girar no sentido horário em torno do ponto O. Todas as forças a favor do sentido são positivas. Contrário ao sentido do giro, são negativas. Se você botar um prego no ponto O e fizer isso girar no sentido horário, isso aqui vai subir, ó. Então, o F1 sobe, acompanha o sentido do movimento, o F1B é positivo, tá? O P vezes zero deu zero. Vamos ver o F3, ó. Se você botou um prego aqui e está girando no sentido horário, essa parte aqui sobe, tá? Então, quer ver, gente? Olha só um minutinho aqui, ó. Olhem para mim, ó. Tá vendo a minha mão? Essa parte, ó, que é o ponto O, tá preso aqui. Se eu fizer isso girar no sentido horário, ó, tá vendo que essa parte esquerda sobe e essa parte direita da minha caneta desce, tá? O F1 tá aqui, ó. Quando sobe, olha aqui na figura, o F1 é positivo, tá? Ele acompanha o sentido do movimento. Olha o F3, ó, aponta para baixo. É esse lado direito aqui, ó. Isso aqui desce, ó. Então, o F3 está a favor do movimento. Então, esse F3 vezes A é positivo. Agora, olha o F2, gente. Como essa parte aqui da caneta desce, ó. Vocês estão vendo que o F2 está aqui na ponta? Ele está para cima.
Então, ele está contra o sentido do movimento, então o F2B é negativo. O negativo eu jogo para o lado de lá, ó, ele passa positivo, essa é a segunda condição de equilíbrio. Então, ficamos com duas equações, ó, F1B mais F3A igual a F2B. Aí o problema vai te dar alguma coisa e você descobre o que o problema pede, tá? Gente, detalhe importante. Vocês estão vendo que nós temos aqui 4 forças, tá? F1, P, F3 e F2. Uma some, porque eu escolho um ponto e sempre o momento daquela força em cima daquele ponto que eu escolhi é nulo. Então, sobram 3 forças. Se você tiver 5 forças, sobram 4. Detalhe, se você tiver 3 forças, uma vai sumir, vão sobrar 2. Uma sempre vai dar positiva e a outra sempre vai dar negativa. Então, você nem precisa fazer esse lance do giro, porque a negativa vai passar para o lado de lá, então vai ficar o momento de uma igual ao momento da outra, já dá direto. Vocês vão ver isso nos exercícios, ok? Primeiro exercício, gente, está na página 79, caderno 2, aula 22, página 79. Eu tenho uma gangorra de 2 metros de comprimento, apoiada no seu centro. Ó. Então, 1 metro para o lado de cá, 1 metro para o lado de cá, tá? Um menino de 40 quilogramas decide subir na extremidade direita da gangorra. Então, eu tenho um menino aqui, ó, nessa extremidade direita, de massa 40 quilogramas. A qual distância deste menino deve se posicionar seu amigo de 50 quilos para que a gangorra fique em posição horizontal? Se esse menino de 50 quilos ficar aqui na ponta, a gangorra desce. Então, ele tem que se posicionar um pouquinho mais para cá, a uma distância X aqui do centro que eu vou calcular, para que a gangorra continue na posição de equilíbrio. Então, ó, primeiro menino subiu na parte direita. Esse menino, gente, ele tem massa 40 quilos. Vamos lembrar que peso é o produto da massa pela gravidade? Então, ó, ele não deu o G, mas vamos adotar 10, tá? Então, a massa do menino, 40 vezes o G, que é 10. O peso do menino P1, 400 newtons, tá? O menino P2 está aqui, ó, a massa dele é 50, o G é 10, o peso dele é 500, tá? Ó, a distância do menino P1 até o centro da barra, 1 metro, tá? E a distância do segundo menino até o ponto A, o centro da barra, não sei, X, tá? Tem aqui ó, o peso da barra aqui no centro, tem a normal. Como eu vou escolher o ponto A, todas as forças que estão em cima do ponto A, o momento delas se anulam. Como eu falei para vocês na explicação anterior, sobraram 2 forças, P1 e P2. Uma vai ser positiva e a outra negativa, então nem precisa fazer o lance dos momentos aqui, ó. Só que nem precisa fazer, pode ir direto aqui, ó. O momento dessa força é igual ao momento dessa força. O que é momento? Produto da força pela distância. Então, olha aqui, ó, vai direto, ó. P2 vezes X, está aqui, ó, igual a P1 vezes 1. O P2 é 500, então 500x. O P1 é 400, 400 vezes 1, 400. O 500 está multiplicando, passa dividindo. 400 dividido por 500, 0,8 metros. Então, a distância do menino 2 até o ponto A, o X, 0,8 metros. Só que o problema perguntou qual deve ser a distância entre os dois meninos. Daqui até aqui tem 0,8, daqui até aqui tem 1, então a distância entre os meninos, 0,8 mais 1, 1,8 metros, alternativa D de dado, tá? Então, o primeiro tá prontinho aí. Gente, deu tempo de copiar? Calma aí, Beth. Oi? Vocês querem que Calma aí. espere? Eu não ouvi.
Calma aí, tô terminando. Só, tá bom. Quando terminar, avisa, tá? Pode ir. Tá bom. Próximo, número 2. Em uma competição de capacidades de uma equipe, uma das tarefas a serem cumpridas é a de manter um conjunto de pesos em equilíbrio, utilizando o peso do corpo de 3 participantes escolhidos pela equipe. Há 5 participantes, tá? O João, que tem 74 quilos de massa, a Márcia, 62, Joyce, 45, Arthur, 95 e o Breno, 72. Do lado esquerdo da gangorra são colocadas 4 caixas que totalizam aqui um peso de 4.620 newtons. Quais os membros da equipe que devem ser escolhidos para ficar em pé na extremidade direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio? Despreze o peso da gangorra e adote G igual a 10. Pessoal, das 5 pessoas, eu tenho que escolher 3 aqui, ó, para equilibrar a gangorra, tá? Vocês viram novamente, o peso da gangorra é desprezível. Eu tenho aqui a normal, eu vou escolher o ponto O aqui. Então, vai sobrar esta força aqui das caixas e a força dos meninos aqui. Então, novamente, eu vou ter apenas 2 forças. Eu já faço direto, ó, o momento dessa força das caixas igual o momento dos pesos dos garotos aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Peso das caixas, ó. Vou voltar um pouquinho, gente. Peso das caixas eu chamei de PC. A distância das caixas até o ponto O está na própria figura, 10L. E a distância dos garotos até o ponto O, 20L. Então, ó, momento dessa força, peso das caixas vezes 10L. Está aqui, ó. PC, peso das caixas, 4.620, e a distância das caixas até o ponto O, 10L. Peso dos garotos, aqui eu coloquei PP, peso das pessoas, tá? Peso dos garotos, não sei, PP. Distância das pessoas até o centro, 20L. O L daqui cortou com o L daqui. 4.620 vezes 10, 46.200, que dividido por 20 vai dar 2.310 newtons. Então, os 3 garotos têm que ter peso 2.310. Se eu dividir isso por 10, quer dizer que a massa deles, 231 quilogramas. Agora, dos 5 garotos que estão na página anterior, aí você vai ter que ir vendo a soma de quem dá 231 quilos. Então, se você pegar o João, de 74 quilos, a Márcia, de 62 e o Arthur, de 95, vai dar os 231 quilogramas. Isso está na alternativa D de dado, tá? Vocês estão vendo que esses problemas aí, geralmente o vestibular, ele coloca só 2 forças para o aluno fazer direto assim, que é mais rápido. Agora eu vou fazer um exercício da aula 23, que aí não tem só 2 forças, então tem que fazer todo aquele esquema, tá bom? Posso virar a página aqui, pessoal? Sim? Pode. Tá. Ó, agora eu pulei, os exercícios que eu pulei, pessoal, eu coloquei todos eles num slide e eu vou mandar na sala virtual para vocês hoje, porque não dá tempo de eu fazer tudo hoje, tá? Eu vou mandar também um vídeo sobre dilatação, porque nós teríamos 3 aulas hoje, né? Então, os exercícios que eu estou pulando das aulas 22 e 23 estarão no slide na sala virtual e um vídeo sobre dilatação térmica também. Vou colocar tudo hoje à tarde para vocês na sala virtual, tá? Então, vamos agora para o módulo 23, página 82. Eu escolhi esse exercício porque é de vestibular recente e ele usa todo o esquema que nós aprendemos no início da aula. Em uma loja, 3 peças de roupas estão em uma arara. Aqui arara, ó, suporte para pendurar roupa, conforme mostra a figura.
A arara é constituída por 3 partes, 2 verticais, ó, A e B, e uma horizontal, que é essa parte C, tá? Todas têm a mesma massa, 1 quilograma. Cada peça de roupa e seu cabide formam um conjunto. Então, temos o conjunto 1, que tem 1 quilo de massa, e o conjunto 1, ó, está a 0,10 metros da parte A. O conjunto 2 tem massa meio quilograma, a 0,20 do conjunto 1. E o conjunto 3, 1,5 quilogramas, a 0,20 metros da parte B. Aí ele dá a figura todinha, ó, tá? Para vocês. Conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, peso da arara aqui, ó, tá? E aqui, ó, os pontos de apoio onde estão segurando são as normais, tá? Todas as forças estão nessa figura. Considerando todas as partes da arara homogênea, gravidade G igual a 10, assinale a alternativa correta que apresenta o módulo das forças em newtons que a parte C aplica sobre as partes A e B. Ou seja, ele está querendo a normal de A e a normal em B, tá? É isso que ele está querendo. Quanto vale o NA e quanto vale o NB? Então, o que eu fiz, gente? Eu, em primeiro lugar, ó, eu coloquei a somatória dos momentos todas, eu escolhi o ponto A. Por que eu escolhi o ponto A? Porque eu quis, poderia ter escolhido o B, o 1, o 2, o esse, qualquer um. Só que eu acho o ponto A nessa situação mais fácil, tá? Então, ó, eu vou fazer o momento de todas as forças em relação ao ponto A. Então, é a distância de todas as forças em relação ao ponto A. Ó, P1 vezes 0,10, tá vendo? Ó, P2 vezes 0,30, PC vezes 0,50, ele já deu a própria figura, ó. P3 vezes 0,8 e NB vezes 1, tá vendo? Ó, tá tudo aqui nessa página, tá? Ó, P1, D1, P2, D2, PC, DC, P3, D3, todos os pesos vezes as distâncias. Só vou voltar um pouquinho, tá? Por que o NB vezes D está do lado direito? Porque ele é negativo, eu já passei para o lado de lá. Por que ele é negativo, gente? Olha só aqui, um minutinho. Como eu escolhi o ponto A, eu vou imaginar esta arara girando em torno do ponto A no sentido horário. Então, eu quero que vocês olhem para mim aqui um minutinho, ó. Ó, o ponto A é onde está a minha mão aqui. Se isso girar para baixo, todas as forças que estão para baixo, a favor do giro, são positivas. Vocês estão vendo que a NB está aqui para cima, olha o meu dedo. Então, quando isso gira para baixo, o NB aponta para cima, é o único negativo. Então, olha aqui para a figura agora, ó. Ficaria o P1, o P2, o PC e o P3, todas estão para baixo, a favor do giro, essas 4 forças são positivas. E a NB é a única que está para cima, negativa. Como ela é negativa, eu passei para o lado esquerdo. Eu tenho tudo aqui, ó. O P1 ele deu, tá aqui. Ele deu, gente, a massa M1, já multipliquei pelo G, que é 10, né? 1 vezes 10, 10, e a distância é 0,10. O P2 tem massa 0,5, vezes o G, que é 10, ó, 5. Na figura, o D2 é 0,3. PC foi dado no exercício, é 0,05. Opa, tá aqui, ó. O PC é 1 quilo, vezes 10 dá 10, a distância DC é meio, tá na figura. O peso P3, a massa é 1,5 vezes o G é 10, 15, a distância é 0,8. A normal de B eu não sei, e a distância do ponto B até o ponto A, 1 metro, tá? Aí eu fiz aqui a conta, ó, 10 vezes 0,1, 1, 5 vezes 0,3, 1,5, 10 vezes meio, 5, e 15 vezes 0,8, 12. NB vezes 1, NB. Somando tudo, a normal de B dá 19,5, tá?
só que ele pede a normal de A também. Tem duas maneiras para vocês fazerem a normal de A. Vocês podem fazer tudo isso de novo, só que considerando agora o ponto B. Ou então, usa a primeira condição de equilíbrio, somatória de todas as forças é igual a zero. Vou voltar um pouquinho na figura, ó. Tudo que puxa a tábua para cima, NA mais NB, é igual a tudo que puxa a tábua para baixo, P1 mais P2, mais o peso da arara, né, da tábua, mais P3. Está aqui, ó, NA mais NB, P1 mais P2, mais PC, mais P3, tá? O NA eu não tenho, o NB está aqui em cima, 19,5. Espera que eu vou dar o upground aqui, gente, só um minutinho, tá? Para ficar mais 10 minutos, só um instantinho. Voltou? Olá. Oi, Beth. Voltou, gente? Não, Ainda tá não, sem não. slide Só não ainda. tá na tela. Espera só um pouquinho. Pronto, voltou onde eu estava? Sim, Sim, beleza. Então, ó, os pesos estão todos calculados aqui em cima, então com isso a gente achou a normal do ponto A, tá? Como eu sei que essa aula dura pouco, né? Então eu não coloquei muitos exercícios para não correr o risco de eu estar falando e cair o exercício na metade, tá? Então, pessoal,